Em depoimento ontem à Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que postou de forma acidental. Foi um descuido, foi um deslize, né? Vamos voltar ali para o telão comigo para ele explicar melhor para a gente ele já está os detalhes. Já está sorrindo aqui, sem Igor. querer, né, Igor? Foi sem querer que o vídeo acabou nas redes sociais. Isso, explica para a gente, por favor, Igor. Bom, é o que diz a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Emanuel? O ex-presidente foi até a sede da Polícia Federal aqui em Brasília ontem por volta das 9 horas da manhã, prestou depoimento por cerca de 2 horas e meia e depois a defesa do ex-presidente conversou com a imprensa. Só para a gente contextualizar, logo depois dos ataques extremistas de 8 de janeiro, o ex-presidente lá de Orlando mesmo, nos Estados Unidos, ele publicou, na verdade ele compartilhou um vídeo em que uma pessoa, ela coloca em dúvida a confiabilidade das urnas eletrônicas e do processo eleitoral brasileiro. Então a Procuradoria-Geral da República entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que o ex-presidente, na condição de investigado, prestasse depoimento à Polícia Federal a respeito desse compartilhamento que ele fez em uma das redes sociais dele. A defesa do ex-presidente disse à imprensa que ele compartilhou esse vídeo logo depois de ter ficado 2 dias internado por causa de uma obstrução intestinal. Então, Bolsonaro estava sob efeito de fortes medicamentos, estava dopado e acabou compartilhando esse vídeo sem querer. Essa foi a explicação dos advogados de Bolsonaro para a imprensa e de Bolsonaro para a Polícia Federal. Eu lembro a vocês que, a pedido do Ministério Público Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é investigado no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. Agora gera-se a dúvida, se Bolsonaro ele publicou esse vídeo depois das invasões, por que então a PGR entende que ele seria um dos autores intelectuais dos ataques extremistas? Porque esse só foi mais um episódio, no entendimento da Procuradoria-Geral da República, foi só mais um episódio onde Bolsonaro coloca em dúvida o processo eleitoral brasileiro. A PGR entende que desde o pleito de 2022, Jair Bolsonaro vem colocando em xeque a confiabilidade das urnas e também do processo eleitoral. E mesmo que a Corte Eleitoral tenha combatido esses argumentos de Bolsonaro, mesmo assim ele acabou não voltando atrás. Então é exatamente por isso que Jair Bolsonaro é investigado como autor intelectual. A PGR e o STF entendem que essas publicações e declarações de Bolsonaro fazem dele um incentivador dos ataques extremistas. Claro que em relação a esse vídeo, a defesa dele disse que a postagem foi sem querer, porque Bolsonaro estava dopado. Vamos ouvir o que disse a defesa. Este vídeo, ele foi postado na página do presidente no Facebook, quando ele tentava transmiti-lo para o seu arquivo de WhatsApp para assistir posteriormente. Por acaso, justamente neste período, o presidente estava internado num hospital em Orlando. Justamente no período entre o dia 8 e o dia 10, ele teve uma crise de obstrução intestinal, isso está documentado, foi submetido a tratamento com morfina, ficou hospitalizado e só recebeu alta na tarde do dia 10. Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que pouco tempo depois, 2 ou 3 horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Bom, Jair Bolsonaro prestou esse depoimento por cerca de 2 horas e meia, acompanhado de 3 advogados, entre eles o ex-secretário de comunicação do próprio governo de Bolsonaro, Fábio Van Garten. O fato é que Bolsonaro continua sendo investigado no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos, cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes. Voltamos ao estúdio. Vamos seguir acompanhando para ver como é que a Justiça vai levar adiante isso, porque uma coisa é se manifestar em relação à confiabilidade das urnas e responder justamente por pôr em xeque o processo eleitoral. Outra coisa é, por meio desta manifestação, incentivar o vandalismo direto que aconteceu lá em 8 de janeiro. Me parece que são condutas diferentes, mas que há neste encaminhamento o esforço de associar uma coisa à outra.